apóstolo Paulo vai utilizar muito essa palavra nas suas cartas, e ela tem uma relação com a palavra chuva, né? A palavra graça no hebraico. A palavra graça e a palavra chuva, elas estão relacionadas. Por quê? É fácil você entender. O agricultor, voltando a 2000 anos atrás, né? Época de Paulo, o agricultor, ele preparava a terra com muita dificuldade, era um animal, né, puxando ali o arado. O arado geralmente era aquela forquilha, né, de madeira, geralmente era tirado já de uma árvore nessa posição. Depois começaram a utilizar a própria madeira, parafusos, né, para melhorar, né, essa condição aí do arado. E uma lâmina, né, que revolvia a terra, né? Então o animal ele ia sangrando, né, a terra, cortando a terra e preparando para receber a semente. Depois que todo o plantio estava pronto, né, preparado, então o agricultor ele sentava-se, vamos imaginar ele sentando na varanda, né, da sua casa. Por quê? Porque a partir dali ele não tinha mais o que fazer. Para que a sua plantação, para que todo o seu trabalho no arar a terra, e era um arar difícil, né? Porque o solo de Israel, 80% do solo de Israel é completamente pedregoso, né? Então esse solo pedregoso, só algumas regiões do litoral que ficam fora disso, né? Tem alguns, na época, né, alguns territórios que eram pantanosos, como a planície de Sharon, que ficava ali perto de hoje, né, Tel Aviv. Mas tirando a questão do deserto, que não era agricultável, mas que hoje o deserto está produzindo muitas frutas, é uma coisa linda de se ver em Israel, mas é claro, existem regiões desérticas ainda, grandes regiões desérticas em Israel, entre o Mar Morto e Eilat, no sul de Israel, nós temos o deserto de Beersheba, que produz, mas ainda é muito grande, o deserto do Negev, então são áreas desérticas ainda em Israel. Mas o restante, que era plantado, 80% era pedregoso. Então vocês imaginem, em linhas gerais, um agricultor utilizando o seu arado, né, puxado pelo animal, e o arado, dependendo da força do agricultor e dependendo do tipo de solo, quanto mais pedregoso, mais necessário é que se colocasse mais animais. E aí se formava geralmente juntas, né? Então, uma junta de boi equivalia a 2 bois. Eram 2 bois atrelados, né, por uma peça de madeira, 2 peças, na verdade, de madeira, um em cima e outro embaixo do pescoço, que era chamado de jugo, né? Jugo é isso. Então, colocava-se ali o jugo e colocavam 2 bois que iam puxando. Duas juntas de bois eram 4 bois. Por exemplo, a Bíblia cita que quando Eliseu foi chamado por Elias, né, o profeta Elias, quando ele chama Eliseu para sucedê-lo, Eliseu vai até a casa de seus pais,